Nós já estamos chegando no fim do tempo depois da Epifania. Já na próxima semana teremos o domingo da Septuagésima, já de preparação para a Quaresma. E nesse encerramento, a igreja nos coloca o evangelho da parábola do joio e do trigo, tão conhecida, uma das poucas parábolas que Jesus explicou, né? Jesus compara muitas vezes a igreja a um campo, e quando ele fala de reino, aí ele se refere exatamente à igreja. O reino de Deus é semelhante a um campo no qual foi semeada a boa semente. Esse campo, como eu disse, é a igreja. O semeador é Jesus Cristo, e veio do Pai para semear boa semente em seu campo. Semeia em primeiro lugar a palavra de Deus, os sacramentos, essa palavra de Deus que é transmitida para nós através da igreja. São duas as fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a tradição, que nos são apresentadas exatamente pelo magistério da igreja. Então, três aspectos da revelação: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Tradição sem magistério, nós nos perdemos, ficamos no subjetivismo. E a igreja, assistida pelo Espírito Santo, nos vai trazendo todo o depósito da fé e vai nos aplicando, nos mostrando em todos os tempos, sobretudo de acordo com as novas realidades e necessidades que vão aparecendo. O importante é que o magistério é transmitido pela igreja sob a assistência do Espírito Santo, numa homogeneidade, sempre fiel à doutrina, ao depósito da fé. Mas o que nós vemos aqui é que o inimigo vem e semeia a má semente. Hoje fala-se que a igreja ela é santa e pecadora, né? Isso é um erro. A igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa. E até uma verdade de fé: credo in unam santam católicam et apostolicam ecclesia. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Porque o seu fundador é santo, porque os seus sacramentos santificam, porque a alma da igreja é o Espírito Santo, e porque ela faz os santos, ela santifica. Mas a igreja é cheia de pecadores. Ela é santa, por isso penitente por causa dos pecados dos seus filhos. E o que tem de pecado não pertence à igreja. É esta má semente que o inimigo colocou para criar a confusão. E é muito importante esse simbolismo que Jesus coloca aqui. Primeiro vem o pai de família e semeia a boa semente. Depois vem o inimigo. E Jesus fala: enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou a má semente. Um dos grandes problemas da história da igreja é a falta da vigilância. Quando não há vigilância, quando a igreja não exerce, e deve sempre exercer, a igreja sempre exerce, os homens é que falham, o chamado ius puniendi, o direito de punir, né? Como o próprio São Paulo já coloca lá na Epístola aos Coríntios, como o próprio Cristo já fala, né? Se não quiser ouvir a igreja, seja como um gentio ou um publicano. A igreja tem que ter esse cuidado, né? de vigiar sempre, né? E a função, por exemplo, do bispo é da vigilância. Daí a palavra episcopos tem esse sentido de vigilante, né? Esse cuidado que a igreja tem que ter de vigiar, né? Para que os inimigos não entrem e não semeiem a má semente. Mas é interessante que o joio de que fala Jesus, ele cresce juntamente com o trigo e se parece com o trigo, e engana. Só que é uma erva daninha, e ele engana. Quando os servos vão ao dono do campo e pergunta:
o senhor quer que arranque o joio? Ele disse, não arranque o joio, pois pode assim arrancar também o trigo, porque as raízes do joio, elas se entrelaçam nas raízes do trigo, e se arrancar o joio, certamente vai arrancar o trigo e vai perder muito trigo. Então deixe todos juntos. No tempo da colheita, eu mandarei tirar o joio e queimarei, e o trigo eu recolherei no celeiro. Assim também é a igreja. Nós temos joio e trigo todos juntos. Convivemos juntos, bons e maus, fiéis e não tão fiéis, porque fiéis todos são pelo batismo. De qualquer forma, esta convivência, ela é permitida por Deus para a penitência dos bons e para a conversão dos maus. E a igreja tem que exercer essa vigilância para que os maus não influenciem os bons. É um grande desafio e pelo qual a igreja passa desde o início. Nós já tivemos no início da igreja, logo depois de ordenado bispo, um apóstolo traz Jesus e vende Jesus por dinheiro. Vem um outro que foi escolhido para ser o chefe e logo nega Jesus. Os outros fogem, fica apenas um, que é o João, pois estava lá com Nossa Senhora. E assim a igreja vai enfrentando, desde o início da história, esse grande problema de inimigos que vão se infiltrando para destruí-la, para por dentro mexer, sobretudo na sua doutrina, naquilo que ela crê e na sua moral, naquilo como ela age, e usa de vários meios. E o demônio trabalha realmente para destruir a igreja, porque a igreja é sacramento de salvação. Quando Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele disse isso exatamente porque as portas do inferno, as portas iriam tentar prevalecer, iriam tentar suprimir a igreja ou mudar o sentido da própria igreja, mas não iriam conseguir, porque a igreja, graças a Deus, ela é humana nos seus membros, mas é divina na sua essência e tem como alma, como que dá a vida, o próprio Espírito Santo. Portanto, nós, apesar de vermos na história da igreja, e foram muitas as crises, praticamente todo o tempo nós vemos a história da igreja, os inimigos se infiltrando de uma forma ou de outra, né? A gente vê isso de modo bem claro, mas sempre a igreja, ela vence. Por quê? Porque quem guia a igreja é o Espírito Santo. Então nós temos que confiar na igreja, sabendo que estamos sujeitos também a nos enganarmos diante dessas articulações e dessas mentiras que o demônio muitas vezes coloca. Mas temos que confiar na igreja. Vemos, por exemplo, na época do protestantismo, quanta crise. Se for olharmos para trás, estava vendo outro dia, na época de São Gregório VII, meu Deus do céu, qual foi a grande luta de São Gregório VII? São Gregório VII, século X, século XI, mais ou menos. Que foi a grande luta? Luta contra as investiduras, ou seja, o poder secular queria mandar dentro da igreja. Luta contra a simonia, porque se vendiam dioceses, vendiam abadias, vendiam sacramentos. Luta contra o chamado nicolaísmo, que é o concubinato dos clérigos, que sacerdotes, sobretudo, viviam amasiados, alguns até casados, né, como sacramento. A partir daí que passou a ter como impedimento matrimonial, porque antes havia só uma proibição. E a grande luta de São Gregório VII para combater esses erros que havia dentro da própria igreja. E sempre foi assim. Uma hora é moral, outra hora é questão de fé, e hoje não é diferente. Então, nós não vamos nos escandalizar, e infelizmente os escândalos acontecem, mas vamos confiar em Deus, confiar na igreja, e nós procurarmos ser bons católicos, rezarmos pela igreja, rezarmos pelas autoridades da igreja. Vemos no tempo de Lutero, por exemplo, quanta crise, meu Deus. O Concílio de Trento, para ser feito,
quanta luta, quantos embates, quantas discórdias, quantas contrariedades. Antes do Concílio de Trento foram feitos vários sínodos ou pequenos ou concílios menores e não conseguiram, e aparece um Martinho Lutero que encontra um terreno minado, e ele só conseguiu fazer aquela revolução protestante porque havia um ambiente para isso. Terreno minado, o campo todo cheio de joio no meio. E Lutero então se coloca como um grande reformador, e como grande reformador vai contra a igreja, contra o Papa, e havia realmente problemas. Um Júlio II que só pensava em guerra, um Leão X que cuidava mais das artes, como mecenas, um Alexandre VI que tinha uma vida moral depravada, mas era o Papa, estava lá. E Lutero vai e se revolta contra a igreja, se revolta contra o Papa e o chama de anticristo, e como um pseudo-restaurador quer fazer uma restauração da igreja, separando-se da igreja. E nós sabemos as consequências disso tudo. Mas a igreja sempre viva faz lá o Concílio de Trento, e que enfrenta muitas dificuldades. A gente vê o São Vicente de Paula, 100 anos depois do Concílio de Trento, ainda estava tentando lá na França colocar em prática aquelas normativas do Concílio de Trento para a escolha dos bispos. Foi um grande problema. Ele conseguiu uma proeza de que fossem nomeados os bispos acima de 16 anos de idade, para ver como era a situação. Havia lugares no interior da França que o sacerdote não sabia nem a fórmula da absolvição. Mas a igreja passou por tudo isso. Veio o Concílio de Trento, tivemos aí tantos santos, foram os grandes reformadores, os santos dentro da igreja, né? Em obediência à igreja, unidos em comunhão com a igreja. Vemos um Santo Inácio que faz lá o voto de obediência ao Papa, uma Santa Teresa que reforma a ordem carmelita com São João da Cruz, o próprio depois São Vicente de Paula, naquela época ainda São Pedro de Alcântara e São Francisco Xavier, São Pedro Canísio lá na região da Alemanha, depois as missões, enfim, a igreja sempre firme. É esse campo. Deus vai permitindo. Nós hoje temos essa tentação também de que acharmos que nós vamos ser um grupo de puros, enquanto os outros são impuros. Existe muito essa tendência em nós, né? Somos os puros, os outros são impuros. Temos que ter muita humildade de agradecer a Deus as graças que nós temos com relação à doutrina, com relação à liturgia da missa na forma tradicional, na forma antiga. Temos que agradecer a Deus, mas não vamos nos achar melhores do que os outros, porque nós não somos. São Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou. Então temos que ter humildade de reconhecer que nós não somos merecedores dessas graças, mas isso exige de nós uma santidade maior, porque nosso coração também é esse campo que Deus semeia a boa semente, e que vem o demônio e coloca lá o seu joio dentro de cada um de nós. É o joio do orgulho, é o joio da vaidade, é o joio da autossuficiência, da inveja, do espírito mundano que muitas vezes nós deixamos penetrar dentro de nós. Então o que a igreja espera de nós e quer de nós é uma verdadeira santidade, e que não nos deixemos levar por esses joios que o mundo coloca. É muito significativo esse termo vigilância. No Evangelho nós vemos o termo vigilância em vários momentos. Jesus falando do servo vigilante, falando lá no Horto das Oliveiras, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas essa vigilância também deve ser dentro de nós, para que não aconteça que nós, tendo pregado aos outros, como nos fala São Paulo, nós mesmos venhamos a ser reprovados. Então a igreja espera de nós a santidade de vida, buscar realmente viver,
né, de acordo com a vontade de Deus, e não nos deixar levar por essas situações que o mundo nos coloca, e muitas vezes até aproveitando das nossas dificuldades, porque o demônio conhece os nossos defeitos, conhece, né, de que nós somos capazes, até mais do que nós mesmos, sabe onde é o nosso ponto fraco. Se somos fracos no orgulho, ele pega por aí. Se somos fracos na sensualidade, ele vai por esse lado e vai nos derrubando, vai minando com a sua má semente. Então nós temos que ter vigilância. Mas Jesus fala também da oração. Então vigilância e oração. Mesma coisa na igreja, né? Preciso que a igreja se volte para as duas colunas, né? Nossa Senhora e a Eucaristia. Daí a importância da Santa Missa para nós, né? É uma missa bem celebrada, mas também vivida, né? Eu lembro de Dom Antônio de Castro Maia, dizia, né, que nós devemos viver a missa durante a semana, né? Vamos à missa no domingo, mas a missa deve ter reflexo durante toda a semana para nós. Nós às vezes cuidamos da missa diária, e é importante, é necessário, quem pode, né? Mas mais do que isso, devemos viver a missa. E viver a missa é oferecer-se a cada dia em sacrifício com Jesus no altar onde é celebrada a Santa Missa. Viver a missa é ter humildade, é saber oferecer as dificuldades da vida, é saber viver a caridade com o próximo, como Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas, e assim é viver a missa. Portanto, se nós fazemos dessa forma, nós vamos trabalhar pela igreja. E é claro, onde puder esclarecer, onde puder levar a palavra de Deus, o Evangelho, puder levar a doutrina, sim, fazemos. Puder alertar àqueles que estão no perigo de caírem no pecado, também vamos alertar, vamos orientar, mas sobretudo vamos buscar a vida de santidade. Como eu disse, nós não somos católicos de primeira classe e não consideremos os outros como se fossem de uma classe inferior. Muito pelo contrário, quanto mais se dá, mais será cobrado. Então vamos viver como católicos fiéis à doutrina da igreja, fiéis à tradição, fiéis ao magistério, vivendo essa unidade como Deus nosso Senhor quer, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso. E Deus nosso Senhor vai estar sempre conosco. Deus olha muito as nossas intenções, olha muito o que nós queremos, desde que nós busquemos fazer. Portanto, na parábola do joio e do trigo, olhemos o campo da igreja e vejamos qual é a nossa missão dentro da igreja. Olhemos também para o nosso coração e vejamos se não estamos deixando o inimigo semear a má semente, se não estamos vigiando o necessário, ou não estamos nos fortalecendo pela vida de oração, dos sacramentos e a prática das virtudes, para que quando chegar a hora da colheita, o Senhor vai dizer ao servo, né? Vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te darei a intendência de muitos, entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.